Oi, oi, meus queridos! Nossa aula de hoje é de resolução das questões do mês de maio. Durante o mês de maio, nós tivemos 3 aulas. Nós abordamos temas interessantíssimos. Espero que, além de cumprir com a sua obrigação enquanto estudante, você tenha também aprendido esses conhecimentos. E isso eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida se você aplicá-los da maneira que a gente aprendeu, ok? Nessas 3 aulas, nós tivemos acesso a 2 eixos temáticos, 2 temas e 3 conteúdos. O eixo temático Mídias e Indústria Cultural, com o tema Ginástica, foram onde nós abordamos os conteúdos da indústria cultural e a ginástica, e o circo como componente da ginástica. O outro eixo temático que nós abordamos foi Corpo, Saúde e Estética, com o tema Saúde e Prevenção, onde nós vimos o conteúdo Capacidades Físicas, ok? Qualquer dúvida, entre em contato no grupo de WhatsApp. Essas questões que você vai ver respondidas aqui são padrões de respostas, até porque tem muitas questões que eu coloquei resposta pessoal, coloquei para você fazer resumo. Então, são padrões estabelecidos, ok? Qualquer divergência, qualquer dúvida, você entre em contato, por favor. Bora lá para a nossa aula. Então, vem a aula do dia 8, que foi a aula que nós falamos sobre a indústria cultural e a ginástica. A primeira questão: qual a relação entre o modo de produção capitalista e a ginástica? E a resposta: o modo de produção capitalista se firma pelo consumo, pelo consumismo, que vê na ginástica também a possibilidade dessa exploração comercial. Assim, novos produtos são pensados para atender esse segmento, de acordo com as tendências e gosto da época. A número 2. No seu grupo familiar ou de amigos, percebe-se a dependência desses interesses econômicos citados no texto e da indústria cultural sobre a prática de atividade física? Essa resposta é pessoal, porque aqui eu venho investigar o seu entendimento do texto de forma geral e a percepção desse comportamento que fala no texto sobre os seus familiares, os seus amigos e essa opinião crítica sua. Por isso que eu não coloquei o padrão para essa resposta, mas o que foi esperado foi justamente esse link do texto e do comportamento observado aqui no grupo familiar ou de amigos, conforme diz a pergunta. A questão número 3. Qual a crítica feita pelo texto a respeito da ginástica e a incidência do comportamento da sociedade capitalista? Através do consumismo, pode-se perder o verdadeiro objetivo da ginástica e das práticas corporais de maneira geral. Pois, quando é estipulado ídolos do esporte, quais modalidades esportivas e modalidades ginásticas deverão ser praticadas e quais músicas e coreografias deverão ser dançadas, quando se atribuem às pessoas a necessidade do corpo escultural, modelado na academia por meio da ginástica de mercado e do fitness caracterizado pela constante adequação aos gostos do mercado consumidor, o corpo torna-se produto. Então, essa é a crítica que o texto faz. Na aula do dia 15, nós falamos sobre o circo como componente da ginástica. E aqui na primeira questão, ele pede, faça um resumo do primeiro texto, abordando os aspectos principais da ginástica e das habilidades dos artistas de circo.
Então, o resumo que eu coloquei como padrão seria esse. A ginástica começa a se estruturar a partir do século XIX, onde tinha como finalidade constituir um corpo saudável, livre das doenças, sendo utilizada sob a condição de ciência para se conseguir isso, além de educar comportamentos necessários para a ordem social da época. Ao longo dos anos, a ginástica sofreu mudanças em sua estrutura, permitindo assim que o conteúdo fosse incorporado às aulas de educação física escolar. O texto, então, faz esse passo a passo aqui da educação física, até chegar na educação física, quando começou, surgiu a ginástica e a sua trajetória que hoje a gente conhece. E fala do circo. O circo contemporâneo se caracteriza por uma mescla de práticas, das quais podemos destacar a dança, o teatro, a técnica, a estética e os elementos da tecnologia como luz e som. É um modelo artístico em que não basta ser hábil, mas é preciso que se conte algo. Então, falou de forma geral o que o texto aborda e de forma bem precisa, tanto sobre a ginástica no percurso até chegar à educação física escolar e como deu essa abordagem aqui no circo, como ele era e como ele é hoje. Na número 2, ainda da aula sobre o circo, faça um resumo do texto 2, ressaltando as características dessas 5 artes circenses, bem como as habilidades específicas desses artistas. Ele te dá uma outra sugestão também, ou uma outra possibilidade de atividade, se você aceitou o desafio para fazer essa técnica aí com malabares, parabéns. Se você ficou com a primeira sugestão, a resposta seria essa. Acrobatas, artista treinado em equilibrismo e ginástica, que dança na corda, que faz exercícios de agilidade e força. Contorcionistas, o objetivo desta arte é mostrar a flexibilidade do corpo humano. Estes artistas têm 2 características principais, que são a criatividade e a fluidez. Equilibristas é um termo geral para uma variedade de artes circenses que envolvem equilíbrio. Trapezistas. Os trapezistas são artistas de circo que realizam acrobacias e equilíbrios no trapézio. Malabaristas. Malabarismo é a arte de manipular objetos com destreza. Estimula a confiança, a persistência, a concentração, a autoconfiança e é muito divertido e relaxante. É um bom exercício de relaxamento que também trabalha a mente, a atenção física e mental, a coordenação, os reflexos, o campo de visão e o autocontrole. Olha a imagem que eu coloquei na aula, então eu procurei buscá-la para fazer essa referência aqui na nossa questão também. Na aula do dia 22, nós falamos sobre capacidades físicas. A primeira pergunta: qual a definição de capacidades físicas? Capacidades físicas são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificadas em diversos tipos. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas, como nadar, andar, correr, saltar. Essa aqui é uma definição bem objetiva de capacidades físicas. Na número 2, ele quer saber quais são as capacidades físicas que o texto aponta. Lá no texto nós temos equilíbrio, ritmo, agilidade, flexibilidade, força, resistência e velocidade. Questão número 3. O desenvolvimento das capacidades físicas podem contribuir para uma melhor qualidade de vida, mesmo em pessoas não esportistas?
e pede para justificar. Olha, de maneira bem sucinta, eu coloquei: sim, o desenvolvimento das capacidades físicas são importantes para o desempenho das atividades de vida diária e bem-estar geral. Foi aquilo que eu comentei na nossa aula sobre capacidades físicas. Não somente para os esportistas, mas para todos. Precisamos treinar as nossas capacidades físicas para melhorar o nosso bem-estar geral e as nossas atividades de vida diária, aquilo que a gente precisa corresponder no nosso dia a dia, aquilo que a gente precisa realmente estar executando no nosso dia a dia. Então, para não haver prejuízo dessas nossas funções, nós precisamos treinar as capacidades físicas. E até a próxima! Chegamos ao fim da nossa videoaula, resolução de questões, e fiquem com Deus!